Anunciaram a troca do chefe de escritório responsável pelas relações com o Brasil e a América Latina. Juan Pablo Segura assume o cargo de secretário assistente para assuntos do hemisfério ocidental. De ascendência argentina e sem carreira diplomática, Segura substitui Michael Kozak, um diplomata com mais de 50 anos de experiência que ocupava o cargo interinamente. Segura é republicano, fez a maior parte da carreira como empresário do setor de tecnologia. Durante a sabatina no Senado, ele defendeu uma política mais agressiva dos Estados Unidos para a América Latina, com combate aos cartéis do narcotráfico, proteção de infraestruturas e redução de influência de potências de fora do continente. The National Security Strategy also outlines that the United States will reassert the Monroe Doctrine to restore American preeminence in the Western Hemisphere and push back on the influence of global adversaries and malign actors in the region. The Trump administration is aggressively implementing this strategy with regional partners, expanding cooperation bilaterally, as well as enlisting partners in new initiatives including the Shields of the America's Counter-Cartel Coalition, and a critical minerals ministerial to build secure and resilient supply chains. É tudo que está em debate aqui na América Latina realmente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Laura Capriglione aqui comigo. Bom dia, Laura. Edu Castro em casa hoje. Bom dia, Edu. E já vou chamar para nos acompanhar nessa conversa Biazita Gomes, direto do Rio de Janeiro. Bia, bom dia para você também. Cadê a Bia? Aí, todos por aqui agora. Bom dia, pessoal. Vamos lá, o que muda com isso? Qual a sinalização que os Estados Unidos e o governo Trump passam com essa nova indicação? É um empresário e que tem interesses aí nesse mercado de tecnologia e é um crente da doutrina Monroe. Laura, bom dia. Bom, é aquilo, né? É o Trump sendo Trump, né? Indicando um cara que, enfim, a gente não fala, ele é comerciante, ele é empresário, ele é entendido, ele é cubano no exílio, né? Quer dizer, é um anticastrista, vem dentro dessa tradição, vem dentro dessa tradição anticastrista da diplomacia do Departamento de Estado. É isso, né? Ele falou a palavra-chave, uma política externa agressiva. É isso que eles estão fazendo com Cuba, tentando encurralar o regime cubano de todas as maneiras possíveis. Enfim, é mais do mesmo, é o cara que vai aplicar essa linha dura e de olho no quê? Nas nossas riquezas. Nas riquezas da Venezuela, nas riquezas da América Latina, nos nossos minerais críticos e tal, do que. É o Império tendo um tratamento de colonizador em relação ao Brasil e em relação à América Latina toda e a todo o hemisfério ocidental. O hemisfério ocidental, em geral, é isso, né? Somos nós aqui, né? É tudo que não é Europa, Ásia, sim, essas coisas todas. Somos nós. É sobre nós e está claro que nós estamos no olho do furacão, né? Aliás, só deixa eu fazer essa correção. Ele é argentino, ele é filho de argentinos. Ele é filho, inclusive, de um bilionário argentino-americano, chama Henrique Segura, mas ele é linha dura no que se refere ao governo de Cuba. Me enganei, desculpa, é que quando fala, tem um nome espanhol, já acho que é um imigrante de Cuba. É, Juan Pablo Segura, mas ele é filho de pais argentinos e tem essa política linha dura em relação ao governo de Cuba. Edu Castro, bom dia. Oi, para quem está em casa, é mais uma troca de um profissional com experiência na diplomacia por um celerado contrário a tudo aquilo que eles chamam de comunismo, né? E a favor do comércio aberto para eles e fechado para nós. Mais do mesmo na essência, mas mais chato e mais pontudo, por dizer assim, naquilo que seriam eventuais negociações que se tem que fazer com o Departamento de Estado. Enfim, mais um garotão do Marco Rubio para encher a nossa paciência, a paciência de Cuba, e tentar continuar com essa expansão comercial e ideológica sobre a América Latina. Nada de novo, ainda bem, mas mais chato porque é mais um. Biazita, bom dia, tudo bem por aí?
Bom dia, tudo tranquilo. Então, ele é um perfil, ele foi secretário de comércio do estado da Virgínia. Ele tem um perfil de que a gente chama de diplomacia empresarial, né? Então, assim, os pressupostos da diplomacia humanista, naquela ideia de ter cooperação entre os países, não funciona. Aqui o foco dele é só como ele vai ganhar dinheiro e como ele vai fazer os Estados Unidos ganhar dinheiro em cima desse redomínio da América Latina. Então, uma visão extremamente objetiva para implementação do plano americano de redomínio dessa região. Lembrando que esse redomínio dessa região já vem sendo avisado pelos Estados Unidos e o objetivo dos Estados Unidos é retirar a China da zona de influência da América Latina. Então, para isso, ele vai pressionar o máximo possível os países nos acordos bilaterais. Então, qual é a estratégia dos Estados Unidos em termos de comércio aqui na região? Ou você faz acordo com a China ou você faz acordo com os Estados Unidos. O objetivo dos Estados Unidos é impedir que a China continue tendo aqui uma área de expansão econômica. E isso tem preocupado muito o governo chinês, porque a América Latina teve muito investimento da China nos últimos anos. Então, a função dele é aumentar a pressão sobre os governos latinos para que eles deixem de fazer comércio ou diminuam o nível de comércio com a China e, principalmente, diminuam a entrada da Rota da Seda aqui na região da América Latina. A gente teve algumas situações onde o americano ganhou a queda de braços, como no Panamá, no Chile, né, que agora viralizou a história do cabo submarino, mas essa história de março, né, que seria um cabo submarino que viria da China para o Chile, mas os Estados Unidos conseguiu impedir isso assim que entrou o CAST e esse plano foi abortado. Então, os Estados Unidos têm tentado acabar com essa zona de influência, só que eles só conseguem efetivamente fazer isso se ele fizer no Brasil. E o Brasil, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. E grandes planos de infraestrutura estão sendo feitos também com a China. Então, é uma forma de pressionar o governo brasileiro num ano crucial, que é o ano eleitoral. Então, vai aumentar a pressão por aqui. É uma pessoa que está instruída para criar uma série, né, de saias justas, econômicas na região, principalmente próximo ali do processo eleitoral, para jogar a responsabilidade no governo Lula. Olha, ele não negocia, viu como ele está prejudicando os brasileiros, prejudicando a nossa economia. Ou seja, é praticamente um braço, né, da extrema-direita no processo eleitoral brasileiro, porque vai auxiliar bastante a extrema-direita nesse processo eleitoral. Eu fico ansiosa pela primeira postagem nas redes sociais de um cara como esse, não é? Para a gente saber qual vai ser a atuação dele nas redes sociais, e, enfim, vamos aguardar. Vamos falar agora sobre guerra no Oriente Médio. Olha só, Donald Trump publicou uma imagem agora há pouco nas redes sociais do Estreito de Hormuz como território pertencente aos Estados Unidos. O presidente estadunidense ameaçou bombardear Omã caso o país interfira nas operações em Hormuz. O governo de Omã ainda não respondeu publicamente. A escalada no conflito volta a pressionar o preço do petróleo. O Brent subiu ao maior nível desde julho, em meio ao temor de novas interrupções em uma das principais rotas de petróleo do mundo. A guerra tem aumentado o desgaste político de Trump nos Estados Unidos. A aprovação do presidente caiu para 33%. É o menor nível do atual mandato, segundo pesquisa Reuters-Ipsos. 8 em cada 10 americanos acreditam que o conflito com o Irã ainda vai se prolongar e apenas cerca de 20% dizem que a guerra valeu a pena. É isso, a gente já sabe que Donald Trump é desvairado nesse sentido de postar imagens como essa do Estreito de Hormuz pertencente aos Estados Unidos. Agora, faz parte de uma escalada nesse conflito. O que está acontecendo nesse momento? Eu vou direto com a Bia para responder para a gente. Tem uma situação que está acontecendo com o Trump, porque ele está muito incomodado com o fato dos países da região começarem a se organizar independente dos Estados Unidos. Então, na verdade, é uma tentativa dele aparecer, né? Ele não está conseguindo negociar com o Irã. O Irã já deixou muito claro que não vai abrir mão, né, de retomar os ativos, né, da suspensão de todos os tipos de sanções. E aí ele não consegue abrir o Estreito de Hormuz. E aí o que acontece? Enquanto os Estados Unidos estavam dialogando com o Irã foi dialogar com o Omã e falou, vamos criar uma rota alternativa para essas embarcações saírem. Porque há, inclusive, um pedido da ONU para criar uma rota, porque tem mais ou menos 6 mil embarcados que estão presos de Hormuz, não conseguem sair, não tem nem alimento, é uma situação desesperadora. Então vamos criar essa rota aqui, vamos criar essa rota e vamos ver se ela pode ficar permanente. Os Estados Unidos se irritou e aí fez essa ameaça de bombardear Omã e também fez essa ameaça dizendo que o Estreito de Hormuz é dos Estados Unidos. Omã tradicionalmente não responde.
ele tem uma perspectiva de neutralidade, vai esperar falar mais dos Estados Unidos, mas o Trump está muito incomodado com uma série de acordos que estão acontecendo ali na região. E um acordo que incomodou muito o Trump, ele disse que ele está muito feliz, mas ele está incomodado, é o acordo de Meca, que é um acordo de segurança mútua entre, né, Turquia, Paquistão e Arábia Saudita. E eu já tinha comentado aqui que a tendência agora dos países do Golfo e dos países árabes é saírem desse guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos que não funcionou na guerra contra o Irã e agora procurarem suas próprias proteções. Então, por exemplo, se a Arábia Saudita se junta com o Paquistão e a Turquia, o Paquistão é um grande parceiro do Irã. O Paquistão não vai querer começar uma guerra com o Irã. Então, ele vai tentar usar toda a sua força diplomática para impedir uma escalada. Isso atrapalha os planos do Trump, que significa que os países da região não estão mais submetidos aos Estados Unidos. Eles estão se reorganizando por conta própria. Então, ele precisa fazer essas postagens bombásticas para dizer, olha, eu ainda estou dominando a narrativa, ainda estou dominando a guerra. Não está. Não está, e a gente teve, inclusive, essa semana, o vexame, né, do porta-aviões, o Abraham Lincoln, que está na sua maior viagem da história, já está mais de 260 dias em mar, isso não é normal, e ali o colapso, óbvio que o porta-aviões ia colapsar, porque ele não tem estrutura para isso. E isso abala muito o americano, porque é um maltrato ao militar americano, isso também mexe com as pesquisas. Por isso o surto do Trump com a mídia, porque ele não está conseguindo controlar a narrativa, e ele não está conseguindo controlar os parceiros. Os parceiros perceberam, olha, não é confiável. A gente continua aqui o nosso acordo, mas nós vamos fazer outros acordos. E aí, quando você tem um acordo entre Paquistão, Arábia Saudita e Turquia, você fortalece a Turquia, que é a nova grande inimiga de Israel e que acaba atrapalhando os planos também de crescimento israelense com os Estados Unidos por trás. Então, o Trump vai começar a fazer uma série de firulas na internet para dizer, não, gente, está tudo bem, mas não tem nada bem. Não tem nada bem com o Trump. Até porque aí vem a China e fala assim, vamos fazer a rota da seda do frio polar. Então, assim, tá um caos para o Trump, ele não consegue controlar a narrativa, ele não consegue mais controlar o preço do barril de petróleo, ele não pode mais abrir mão das reservas estratégicas americanas. E aí fica ruim para a gente. Por quê? Já que ele não está conseguindo resolver o que está acontecendo no Oriente Médio, ele precisa ter um ganho até as eleições de meio de mandato. Qual é o ganho? América Latina. Qual é o lugar que ele poderia fazer uma virada de aprovação do público? Cuba. Porque Cuba está no imaginário americano como um território que deve voltar a ser uma democracia liberta, liberal, nos moldes dos Estados Unidos. Então ele vai lá e tenta conquistar Cuba para ver se ele consegue uma virada de opinião pública que ele precisa, inclusive para as eleições de meio de mandato. Porque a coisa está tão complicada para o Trump que até os democratas que estão indo para as eleições de meio de mandato não são os moderados. Não são aqueles que o Congresso republicano conseguiria controlar. Ao contrário, tem uma visão mais social-democrata, tem uma visão anti-imperialismo excessivo do Trump no Oriente Médio. Então, ele conseguiu adiantar uma série de processos nos Estados Unidos, né, de mudança, inclusive, do quadro democrata por causa do eleitorado, que ele não consegue mais controlar essa narrativa. Por isso que ele está ficando cada vez mais nervoso. Aí ele começa a brigar com todo mundo, inclusive com parceiros históricos como a Coreia do Sul. Já vamos trazer essa questão da Coreia do Sul e a fala grosseira de Trump para jornalista. Antes, vamos nos aprofundar em relação a essa situação no Irã. Diga, Laura. Eu acho que a situação de Oman, a gente vai falar da Coreia do Sul, mas é o mesmo quadro. Quer dizer, a Oman é um aliado histórico dos Estados Unidos. Embora a Biazita tenha razão, mantém um perfil baixo e se apresente como uma figura autônoma num contexto ali do Oriente Médio. Oman tem acordos de defesa e acordos militares com os Estados Unidos desde a década de 80. Então é considerado um aliado americano ali na região. E o que o Trump está fazendo agora? Aí Oman pegou e falou, e o Irã começou a negociar com o Oman, porque fica um de um lado, outro do outro, do estreito. Então, os Estados Unidos pegaram, o Irã falou, bom, vamos fazer um acordo para viabilizar a navegação marítima no estreito. E começou tratativas importantes com o Oman, aliado dos Estados Unidos, com instalações militares e tal. E o que acontece? Os Estados Unidos vai lá e fala, o Trump vai lá e fala, eu vou explodir o Oman. Quer dizer, é aquela coisa, quer dizer, ninguém está seguro com o Donald Trump, porque ele, de fato, ele ameaça aliados, inimigos, com a mesma desenvoltura, como se nada fosse. Então, é mais um motivo para essas monarquias do Golfo, para essa turma toda, pôr as barbas de molho, né? Quer dizer, isso junto com isso que a Biazita falou,
esse pacto militar que junta agora 3 grandes potências ali da região, agora o Trump vai... E olha, vamos combinar, a Arábia Saudita pegando e falando, olha, pode deixar que a gente vai cuidar da nossa segurança. Isso não é pouca coisa, né? Então, Arábia Saudita, Paquistão, Turquia, Omã, quer dizer, o Trump virou um risco para a segurança de aliados e adversários. Esse é que é o problema. Então, eu acho que é mais uma patada que ele dá e, certamente, isso aí dificulta ainda mais qualquer solução daquele conflito, né? Edu. Ele acabou de twittar, quer dizer, aquela rede dele lá, a rede que ele inventou para ele mesmo. Truth Social, a rede. Não há negociações em andamento ou marcadas com a República Islâmica do Irã. O bloqueio naval continua em efeito e em toda a força, com toda a sua força. O Estreito de Hormuz está aberto e operando. As minas na água foram retiradas ou então detonadas. Obrigado pela sua atenção a esse assunto, presidente Donald J. Trump. Quando não tenho o que falar, eu digo que tenho o que dizer. Mas está aqui, é aquilo que a gente está falando agora. Precisa mexer na água, precisa fazer uma espuma, precisa fazer de conta que algo está acontecendo, porque nada está acontecendo. Enquanto nada estiver acontecendo, o relógio do presidente dos Estados Unidos anda para frente e as realizações andam para trás. E o preço do petróleo anda para cima. Então ele está buscando justamente fazer espuma, fazer alguma espécie de fumaça, falando de um assunto que, se não tem novidade, a novidade é que ele fala do assunto. É isso. Agora, Bia, você falava na sua fala aí, inicial sobre a situação de Cuba. Eu fico imaginando quando realmente o governo Trump vai fazer algo realmente lá em Cuba. Porque eu fico imaginando o que ele está esperando. Ele está fragilizando aquela sociedade, aquela população e aquele território, que pode chegar a um ponto de realmente ver uma intervenção norte-americana como algo para salvar aquela população. Ou se ele está esperando realmente a popularidade ou o governo dele chegar a um ponto em que ele precise de qualquer jeito de algo novo. E daí realmente ele faça uma incursão em Cuba. Qual é o cenário em relação a Estados Unidos e Cuba nesse momento, na sua avaliação? Tem 2 situações. Primeiro, que ele vai esperar ficar próximo da eleição de meio de mandato para dar um impacto e não ter impacto negativo, né? Dar aquele impacto inicial de retomamos Cuba, mas não ter aquele revés que pode acontecer 15 dias depois daquela sensação assim, tomamos, mas não tomamos. Tipo Venezuela, né? O que é Venezuela? Ninguém entende exatamente como é que é a administração venezuelana nesse momento. Mas não dá uma sensação para o americano de que aquele território foi realmente ocupado pelos Estados Unidos. Parece mais uma administração conjunta que, na verdade, acaba mantendo a Venezuela ali, algumas questões ali, inclusive como o chavismo vivo na Venezuela. Mas tem uma outra questão que deu uma desmotivada no Trump, que aconteceu agora na semana passada e foi muito pouco coberto pela mídia mundial, o simpósio, né, de 100 anos de Fidel. E essa conferência de 100 anos de Fidel foi muito forte em Cuba. A gente teve representantes do mundo todo, principalmente do sul global. Então tiveram representantes da China, tiveram representantes do BRICS, tiveram representantes da Rússia, e isso foi uma demonstração de força ali, tipo, olha, tem gente aqui do mundo todo prestando atenção no que está acontecendo em Cuba. Cuba não está isolada, Cuba não está fechadinha, onde o mundo não está prestando atenção. Ao contrário, existe uma visibilidade internacional para Cuba. Então essa conferência também pode ter alertado o governo americano. Mas para o Trump ter o impacto necessário para mudar o processo eleitoral do mês de mandato, ele precisa que isso ocorra próximo ao mês de mandato. Próxima eleição, porque ele precisa do impacto inicial, ele não pode lidar com o revés disso. E se der errado, né? Tem esse cálculo também, e se não der certo? E se nós entrarmos em Cuba e depois a guerrilha, né, na hora, você bombardeia, mas uma hora você vai ter que entrar. E quando você entra, você acaba tendo uma guerra de guerrilha que pode trazer velhos fantasmas para o americano, que é Afeganistão e Vietnã. Então, tudo isso está no cálculo. Então, para ele é muito mais interessante fazer uma grande operação próxima eleição de meio de mandato. Agora, se ele começar a ter quedas substanciais na pesquisa e também não conseguir reverter a questão do Irã, ele vai fazer essa invasão por agora. Agora, não é uma situação igual à Venezuela. É importante deixar claro isso. Por mais que os Estados Unidos tenham seu questionamento sobre o governo cubano,
não há esse questionamento internacional sobre a legitimidade da Revolução Cubana. A Revolução Cubana, ela é legítima, ela é reconhecida internacionalmente, o presidente de Cuba é reconhecido, e esse simpósio deu a tônica, mostrou que, olha, estamos aqui. E Cuba, inclusive, agora entra no banco do BRICS. Tem esse também paralelo. Tem várias situações que estão acontecendo dos países tentando segurar a situação de Cuba sem entrar diretamente em combate, né, em uma briga com os Estados Unidos, porque está todo mundo também sendo ameaçado pelos Estados Unidos, mas tentando melhorar economicamente ou salvar um pouco da economia de Cuba para que ela consiga reagir a uma possível invasão. Mas está no cálculo americano a invasão, principalmente porque quem domina essa parte aqui é o Rubio. É o Rubio. Calma aí. Quem domina isso é o Rubio e travou realmente. Mas tudo bem. Ela respondeu a questão, acho que a gente pode passar para frente. Querem complementar? Eu quero Laura, só. diga. Eu acho que a gente falou pouco que ontem. Por que o Trump está nessa hiperatividade aí? Porque ontem inspirou aquele acordo de cessar-fogo com o Irã, que nunca foi respeitado e tal, não sei o quê, mas que não trouxe nada de novo. Quer dizer, ele está querendo dizer que ele venceu uma guerra, que ele não venceu, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo ele não tem qual é o próximo passo? O Irã diz, eu não aceito, os Estados Unidos falam, eu não topo também as suas condições, e aí você tem um impasse. E objetivamente hoje a situação está completamente sob impasse, sem nenhuma perspectiva de resolução. Então eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que ele vai ter que operar um monte de factoides para pegar e dizer que a iniciativa geopolítica do mundo está na mão dele, quando não está. Com relação a Cuba, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Porque Cuba não é um país qualquer. É isso que a Biazita estava falando. Quer dizer, Cuba faz uma reunião para homenagear o Fidel, vai lá milhares, um monte de gente, um monte de países, um monte de entidades, para levar o seu apoio a eles. Mas eu acho que é mais do que isso, sabe? Eu acho que é mais do que isso. E eu tenho a suspeita, que eu acho que a gente precisa investigar mesmo, que é o seguinte, porque eu cresci ouvindo falar em grupos opositores ao regime opressivo de Fidel Castro e dos comunistas e do sei o que lá. Toda hora a grande imprensa inventava um personagem. Então, lembra de uma mulher chamada Ioane Sanches? Sim. A Ioane Sanches vinha para cá, era carregada para cá, para colar, falar na Fiesp, falar tudo. A Ioane Sanches era a blogueira cubana de oposição ao regime. Onde está a Ioane Sanches? Onde está? Junto Sabe onde é que ela com o Guaidó, né? Onde ela está? Ela está morando lá. Ela está lá, quietinha. Não sei se vocês se lembram, outro movimento que teve em Cuba, muito importante, foi as Damas de Branco. As Damas de Branco, que eram mulheres de presos políticos, que estavam nas masmorras do Fidel Castro e tal, não sei o quê. O que aconteceu com as Damas de Branco? Elas não estão. As Damas de Branco estão na rua, mas não tem hoje, objetivamente, um movimento de protesto em Cuba contra o governo. Sim. Eu tenho a suspeita de que essa agressividade toda do Trump em relação a Cuba esteja operando com o povo cubano um processo mais ou menos parecido, sem o carisma, sem o entusiasmo, o que aconteceu com o Irã. O Irã também estava enfrentando protestos incríveis e tal contra o governo do Irã. Foi os Estados Unidos atacarem, matarem o Ayatollah Khamenei. O que aconteceu? O povo se juntou para defender o país. Então, eu acho que hoje, com isso eu não estou querendo dizer que não vá haver uma intervenção militar americana, mas eu acho que eles estão pensando sobre isso, porque é isso, quer dizer, a agressividade muito grande faz com que as pessoas e os países e as nações comece a questionar a questão uma questão que é muito mais do que política, é uma questão existencial. É isso que anima hoje o Irã, é isso que eu acho que está segurando a mão de ferro dos Estados Unidos para que eles não intervenham e não derrubem aquele governo e tal. Quer dizer, acho que o povo percebeu que tem um desafio, um desafio muito grande, e que eles vêm para acabar com Cuba e acabar com um modo de vida que, afinal de contas, aquele povo é um dos povos mais escolarizados, é um dos povos mais cultos, é um dos povos mais
enfim, com melhores índices de saúde, de educação e tal, não sei o que. Então, eles têm muito a defender ainda, né? Então, eu acho que a gente tinha que entrar um pouquinho mais na emoção desse povo, entendeu? O que é que está passando. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga que voltou agora de Cuba. Sim. E ela falou, eu nunca ouvi o povo cubano falar contra o governo com a liberdade que está falando. Fala-se na rua que o governo devia ter feito isso, que o governo devia ter feito aquilo e tal. Por que isso não vira protesto? Não vira protesto por causa do medo e por causa daquela indignação de que, olha, eles vêm aqui para destruir tudo. Perfeito. Edu, quer complementar? Passo para o próximo assunto para que você comente? Não, vamos passar adiante. Vamos lá, Donald Trump determinou a redução dos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos com a Coreia do Sul e diz que quer retomar o diálogo com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Em publicação em sua rede, a Truth Social, Trump afirmou que Seul não quis ajudar Washington com a guerra contra o Irã e criticou essa negativa. Nessa mesma postagem, Trump afirma que os exercícios militares na Coreia do Sul enviam um sinal totalmente inadequado e hostil à Coreia do Norte, que durante todo o período em que Donald Trump foi presidente, tem se mostrado inofensivo e respeitoso. Palavras do próprio Donald Trump, viu? Ontem, durante coletiva na Casa Branca, uma repórter da CNN perguntou se Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, havia pedido a Trump que reduzisse os exercícios militares. O presidente americano reagiu atacando a jornalista, mandou que ela ficasse quieta e a acusou de produzir notícias falsas. Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with? I'm with CNN. Fake news. You're fake news. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter, and you report fake news. Go ahead. Mr. President, is there enough food on the USS Lincoln? Yeah, it is. That was a CNN fake report. The Lincoln. É isso, ele tá. A Biazita já tinha apontado isso, né? Que ele tá num estado de nervos por conta da situação militar dos Estados Unidos e que tem a ver com esse navio que teve que porta-aviões que teve que voltar para território norte-americano por conta de tentativas de suicídio, de reclamações ali de pessoas que estavam a bordo, marinheiros que estavam a bordo desse navio. Edu. Mais um aliado histórico que se afasta. Aliás, um aliado histórico que esteve aqui recentemente, foi recebido pelo presidente Lula e, vale lembrar, foi visitar o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele, que também é ligado a Forças Populares da Coreia do Sul, ele foi ao sindicato, mesmo sem o presidente Lula. O presidente Lula o recebeu em Brasília e depois ele foi visitar a sede do sindicato como a ver, né, para olhar aquele lugar em que as coisas haviam acontecido e que foi tão exaltado agora, de uma certa maneira também, nesse evento de lançamento de campanha no domingo agora pelo presidente Lula. Mais um aliado que é chutado igual cachorro, né, pelos americanos que estão com enormes dificuldades em conter seu presidente dentro daquilo que é o mínimo esperado para não fazer mais, para isso não espalhar mais brasa em torno dos problemas que ele mesmo cria. É de se ver aqui, a Coreia do Sul, desde 53, né, estado permanente de guerra com a Coreia do Norte, que é considerado quase que território americano no continente asiático, né? Tem evidentemente que tem a sua autonomia, mas sob a visão da política internacional, era linha de frente em um estado comunista. De frente para um estado comunista, a Coreia do Norte, que é o que consta, continua comunista. Só que, diferente dos outros comunistas, ele tem bomba atômica. Então, daí é tratado com um pouquinho mais de não respeito e educação, mas com um temor e um medo reverencial que o presidente Trump costuma ter a quem se opõe a ele com a mesma força ou, pelo menos, com a mesma possibilidade de força. Eu tenho muita curiosidade em ver como é que caminha essa postura e essa relação Coreia do Sul-Estados Unidos, depois das derrotas fortes, inclusive com prisão que teve
a direita na Coreia do Sul recentemente, né, com queda de presidente, e vendo aquilo que aconteceu no primeiro mandato. A gente está vendo aí o presidente Trump indo à área desmilitarizada, lá no Paralelo 49. E, naquele momento, toda essa amizade com Kim Jong-un não se transformou em uma inimizade com a Coreia do Sul. Agora isso parece que está tomando outra dimensão a partir das posturas da Coreia do Sul, que estão mobilizando Donald Trump a dar com a língua nos dentes e a falar aquilo que ele não devia. Ô Bia, há uma hipocrisia nesse cenário, já que Donald Trump ataca o Irã, falando sobre o programa nuclear, que o país não pode desenvolver a bomba atômica, ao mesmo tempo que se alia nesse momento, se alia à Coreia do Norte, que tem um programa nuclear em amplo desenvolvimento. Então há uma hipocrisia aí, ou é Donald Trump sendo Donald Trump? É Donald Trump sendo Donald Trump, e ele esqueceu de avisar a Coreia do Norte sobre essa grande relação, né? O Kim Jong tem uma relação com o Trump, mas uma relação política ali, de respeito e tudo, mas não é uma relação profunda. Mas o que está acontecendo é que a Coreia do Sul passa também por uma mudança geopolítica importante. E essa mudança geopolítica tem a ver até com o novo presidente da Coreia do Sul, que ele vem querendo implementar políticas diferentes dentro da Coreia do Sul, inclusive políticas progressistas, estado do bem-estar social, e também se aliando mais ao Sul global. É sempre bom lembrar que o Trump não lembrou que ele tinha uma ótima relação com a Coreia do Sul na hora do tarifaço. A Coreia do Sul foi muito tarifada pelos Estados Unidos, chegou a fazer vários pedidos para não ser tão tarifada, e ela continuou com tarifas muito altas. Isso fez com que a Coreia do Sul tivesse que expandir os seus horizontes. E nessa expansão de horizontes começou a fazer mais acordos com países do Sul global, o que irritou o Trump. O próprio acordo da Coreia do Sul com o Brasil, que é um acordo que envolve trocas substanciais de tecnologia, tem irritado o governo americano, porque isso significa também autonomia intelectual, autonomia de troca de tecnologia para o Brasil. Mas, para além disso, existe um outro fator também. A Coreia do Norte, ela tem crescido muito geopoliticamente. Ela não está mais isolada como era 20 anos atrás. Ela tem 2 grandes acordos de proteção. Ela é o único país do mundo que a China tem acordo de proteção mútua, que é o Tratado da Amizade, que é da década de 60, e ela tem um acordo de proteção mútua com a Rússia, né, que muitos analistas negavam, não tem, tanto que há soldados norte-coreanos lutando na guerra Rússia-Ucrânia, e existe uma série de convênios entre eles. Então a Coreia do Norte começa a se transformar num player muito importante geopoliticamente. E aí, a Coreia do Sul está fraca nesse momento. Então, na cabeça do Trump, é o seguinte: eu prefiro me aliar a uma fortaleza bélica que tem estrutura nuclear, que tem grandes acordos de cooperação, tem guarda-chuva de proteção, porque a Coreia do Norte acaba sendo protegida pela China e pela Rússia, do que continuar com a Coreia do Sul. Então, também é uma visão dele de se aliar ao mais forte na região. Mas isso é meio complexo, porque, ao mesmo tempo, o Trump está fortalecendo o Japão para ser um player numa futura guerra contra a China. E está fortalecendo a ponto de o Japão querer mudar a sua Constituição para voltar a ser militarizado. Então, assim, essa quebra com a Coreia do Sul também tem relação em trocar, né, boa parte da estrutura militar americana que está na Coreia do Sul e jogar para outras regiões. E uma região que provavelmente receberia é Filipinas, que está se transformando praticamente num corredor de mísseis ali na região para impedir que a China chegue a Taiwan numa eventual guerra. Então, existe uma reorganização ali daquela região que o Trump está observando, e aí na cabeça do Trump, assim, talvez seja melhor manter mais aliança com a Coreia do Norte. Só que esqueceram de avisar para ele que a Coreia do Norte e a China são assim. Né? Só esqueceram esse pequeno detalhe. Se tiver uma guerra entre Japão e China, a Coreia do Norte vai lutar ao lado da China, porque eles têm um acordo há 300 anos de cooperação mútua. Então, assim, existe também um desconhecimento do Trump geopoliticamente. Falar, não, a Coreia do Norte está crescendo ali, está com o Putin, eu gosto muito do Putin, porque é assim que ele vê política. Eu gosto muito dessa pessoa, eu gosto muito de pessoa A, pessoa B, pessoa C. Eu vou junto. Aí ele vai junto e a Coreia do Norte também assim. Alguém avisou para ele que se ele começar uma guerra, a gente vai para cima do Japão, a gente vai para cima de Filipinas. Quer dizer, existe uma série de coisas que esqueceram de avisar. Mas a Rússia e a China não são parceiros. Gente, a China acabou de abrir uma nova rota da seda polar, que vai passar pelo Ártico,
com a Rússia falando, vem, pode passar por aqui, tá difícil chegar no Suez, porque tá tudo fechado, vem por aqui e a gente ainda vai jogar os nossos navios quebra-gelo para você passar com seus navios. Então, assim, o Trump ele não tem conhecimento total. E, de novo, ele é mal assessorado pra caramba. Então ele vai, não, vamos ficar ali do lado da Coreia do Norte tem bomba, Coreia do Sul tá fraquinha, né? Vamos tirar as nossas estrutura militar da Coreia do Sul, vamos jogar para Filipinas, vamos... Só tem um detalhe, existem acordos históricos e esses países vão ficar com seus acordos históricos porque o Trump não é confiável. Laura. Eu acho muito legal essa... Vamos lembrar, a Coreia do Norte, a gente teve um monte de guerrilheiro brasileiro que foi treinar na Coreia do Norte durante a época da ditadura, entendeu? A Coreia do Norte era uma Cubinha, uma Cuba, né, ali da Ásia, onde foram os guerrilheiros brasileiros foram fazer treinamento militar. Ou seja, é um país que, isso que a Biazita está falando, essa relação histórica com um campo, que é esse campo da esquerda e tal, não sei o quê, o Trump parece ignorar tudo isso. Agora, é muito interessante ver essa modificação da Coreia do Sul. Eu acho que isso é muito louco, porque quando você vê filmes como O Parasita, que ganhou o Oscar, né? Aquele filme coreano, falando sobre uma imensa desigualdade social na Coreia do Sul, ou você vê um outro filme coreano genial, que chama A Única Saída, que fala sobre a precarização do trabalho e como a precarização do trabalho transforma as pessoas em inimigas mortais umas das outras, o cara que era seu amigo deixa de ser... É uma sociedade que está criticando os fundamentos do capitalismo, entendeu? Quer dizer, ou seja, é muito interessante porque apesar de ter recebido todo esse apoio dos Estados Unidos, historicamente, a Coreia do Sul, depois da divisão do país, é uma sociedade que está em mutação. Então não é a troco de nada que você tem um metalúrgico ali na presidência do país, entendeu? O cara que faz questão de vir aqui encontrar o Lula nos sindicatos metalúrgicos. Então é isso, o mundo e os povos do mundo estão impondo mudanças muito interessantes, que eram inimagináveis até um tempo atrás. A Coreia do Sul, você pensava em Coreia do Sul, era assim, tinha a Coreia do Norte, que era do outro campo, e tinha a Coreia do Sul, que era do Ocidente. Bom, os povos do mundo estão mudando essa geometria, essa coisa, e eu acho muito interessante, porque, de novo, é mais uma confusão do Trump, e é óbvio que isso aí não tem como prosperar, né? Perfeito. Vamos lá, vamos seguir com a nossa pauta. Olha só, terminaram sem avanço as negociações do novo plano dos Estados Unidos para Gaza. Jared Kushner, enviado de Trump, se reuniu com o líder do Hamas, Khalil al-Hayya, no Egito. E depois com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O principal impasse é a ordem das etapas. O plano prevê o desarmamento do Hamas e a retirada das forças israelenses de Gaza. O Hamas diz ter aceitado esse roteiro, mas quer o fim dos ataques e a retirada israelense. Netanyahu exige o desarmamento completo do grupo antes de retirar as tropas. Bom, enquanto isso, numa entrevista a um podcast israelense, o ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir, defendeu a eliminação sistemática de palestinos na faixa de Gaza. Segundo ele, de 30 a 40 pessoas deveriam ser mortas por noite. אני חושב שצריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה להוריד 30-40. לא רק אלה שמסכנים אותך באותו רגע. אין, יש שם אנשים שהם לא בני חיים, הם לא צריכים לחיות. Gente, é tão absurdo essa fala. Tem que matar de 30 a 40 pessoas por noite. Elas não merecem viver. Não importa quem sejam essas pessoas. Então, assim, a gente tem que lembrar, né, que na faixa de Gaza moram famílias, mulheres, crianças, homens. Segundo o ministro israelense, essas pessoas têm que ser eliminadas. Ele deixa muito claro isso. Então, é tão absurdo ele vir a público e fazer uma fala como essa, ter a cara de pau, de fato, de falar isso publicamente. Mas é o que a gente está assistindo acontecer desde o início dos bombardeios e dos ataques na faixa de Gaza, Laura. É chocante mesmo, é chocante, porque a gente sabe que nessa guerra, desde que Israel começou a atacar sistematicamente a faixa de Gaza, a gente sabe que foram milhares de crianças e mulheres que morreram, idosos, as pessoas mais vulneráveis. Agora, o que eu acho grave nisso, nós tivemos aqui em São Paulo
um secretário de Segurança Pública que falou: eu fui expulso da rota porque eu matava demais. E ele deu uma autorização para as pessoas matarem, para os policiais matarem, e os policiais ouviram a voz do chefe e saíram matando. Sim. Agora, você imagina num contexto de guerra, o que significa ele pegar e falar isso, com soldados Sim. em campo, que sabem que não vão ser punidos em nada se cometerem qualquer barbaridade. A gente tem denúncias de estupros, a gente tem denúncias de roubo, simplesmente, a gente tem denúncias de assassinatos a sangue frio, de crianças sendo torturadas. Quer dizer, imagine o que significa uma fala dessa para uma tropa que é para um monte de pitbull que está indo para lá, para Gaza, para pegar e exercer os seus instintos malignos. Quer dizer, um cara desse não podia estar andando solto pelas ruas, porque isso aí é um serial killer, entendeu? Quer dizer, quando ele fala tem que matar de 30 a 40 caras por dia, por noite, cara, ele é um serial killer se manifestando. Então é gravíssimo isso, e a gente pode esperar um recrudescimento ainda maior dessas mortes, porque quando o cara pega o Ben-Gvir, ele é um cara que toda hora ele fala alguma batatada dessa, mas é isso, quer dizer, é a renovação dos votos do extermínio, é isso, pode exterminar que nós vamos garantir aqui, é isso que ele está dizendo, pode exterminar que nós vamos garantir a vida de vocês aqui, assassinos que se manifestarem ou que exercerem o seu instinto em Gaza, é uma loucura. Não, muito bem lembrado esse paralelo que você fez com a rota. É isso, imagino que os soldados, ao ouvirem uma fala como essa, vão fazer ali na faixa de Gaza. É isso, é barbaridade elevada. É licença para matar. É licença para matar, é isso. Edu? A fala, se a gente pegasse a fala inteira dele, foi ainda pior, né? Porque ele diz matar 30 ou 40 cada noite e ir expulsando, isso para aqueles que ficarem, porque também vamos expulsando aqueles que estão deixando sem água e sem luz, né? Todos os elementos do genocídio são colocados não só nessa fala, como em todas as atitudes, porque uma coisa é falar e outra coisa é fazer. Nesse caso, eles falam e fazem, né? E a comunidade internacional calada, silente, quieta com relação a isso, como sempre esteve, salvo algumas exceções. O presidente Lula aqui nas Américas, presidente do governo da Espanha na Europa. E, por vez outra, algum que se sente muito incomodado falando alguma coisa. Mas a ação efetiva para paralisar esse tipo de coisa, para paralisar Israel, quem tem são os Estados Unidos. E os Estados Unidos é que estão sendo paralisados por Israel, ou, no sentido inverso, né, continuam em guerra ou não terminam, não fazem um acordo para terminar a guerra, mesmo que em condições não tão favoráveis ao presidente Trump, mas ele teria alguma coisa para falar? Ele iria paralisar a guerra, perder a guerra, mas disse venci, só que a guerra não se paralisa por causa das vontades de Israel, por causa das vontades dessa gente que, se sair do poder, vai ser julgada e vai ser condenada, em especial o primeiro-ministro Netanyahu. É essa gente, esta gentalha, que precisa que a guerra continue no Irã para que a matança que eles façam em Gaza também continue. Bia, para fechar... É uma fala de solução final. Eu acho que a gente tem que dar um nome ao que é. A fala do Ben-Gvir é uma fala de solução final. É onde ele está deixando muito claro que precisa de uma matança sistemática em escala industrial para eliminar o máximo possível de palestinos na faixa de Gaza, eles conseguirem anexar o território para transformar na grande Israel. É isso que a gente tem. Então, assim, é uma situação onde o mundo está fingindo que nada está acontecendo, mas a gente está vendo um genocídio ao vivo. É o genocídio mais documentado da história. A humanidade não tem nem como dizer, eu não percebi, a gente não tinha informações suficientes. Há informações suficientes. Os chefes do governo estão falando que vão matar toda a população de Gaza e que não vão parar só em Gaza, que vão manter a ocupação. E o mundo continua fingindo que isso é um problema específico ali daquela região, que é uma guerra e as pessoas morrem na guerra. Não. É um processo de solução final, onde o assassinato é sistemático. Gaza não parou de ser bombardeada em nenhum momento, os números de mortos são muito altos todos os dias, porque o objetivo é acabar com aquela população local para anexar. Quem não fugir vai ser assassinado. Não é diferente da lógica de campos de concentração, não é diferente da lógica dos guetos. A gente está falando de um extermínio de uma população e é assumido pela outra.
E, assim, é muito assustador, porque quando você lê alguns textos da época da Segunda Guerra Mundial, né, alguns textos dos anos 30 e 40, principalmente quando começa a solução final, é a mesma lógica. E é assustador que seja Israel que esteja implementando isso contra a população de Gaza, população palestina e população cristã de Gaza. Então, assim, é o surreal, é o anormal, mas está sendo normalizado. E o que me preocupa é o seguinte: o mundo normaliza Gaza porque o mundo quer utilizar a fórmula de Gaza em outras regiões. A gente está entrando num período da humanidade onde a ordem mundial de 45 ela colapsou. E outros países estão tentando colocar uma nova ordem mundial. E um dos países que querem colocar a ordem mundial de violência extrema, de genocídio, é Estados Unidos e Israel. Então, comece em Gaza, mas não pare em Gaza. Gaza é o tubo de ensaio. Como o mundo não ligou, daqui a pouco a gente vai ter várias outras nações no mundo utilizando essa forma de solução final para exterminar populações e para anexar seus territórios ou para fazer com que aquelas populações se submetam ao mais forte. É um retrocesso de 200 anos que está sendo normalizado. Essa fala no podcast é surreal que a gente tenha que discutir isso. Não era para a gente estar discutindo, era para esse cara estar preso, entendeu? Ele fere todo o direito internacional. Não, ninguém pode normalizar. A gente está discutindo um absurdo, porque o absurdo está sendo normalizado. Vou falar uma coisa? Claro. Eu estava aqui lendo de novo o que ele falou, e é impressionante, porque ele fala que de 30 a 40 pessoas que não precisam ser uma ameaça imediata, porque não merecem viver, nem pessoas são. É impressionante como isso reverbera o nazismo, porque o nazismo era o quê? Era a negação da humanidade dos judeus, dos comunistas, dos ciganos, dos homossexuais. Não eram seres humanos, eram vermes, eram ratos que precisavam ser extirpados, precisavam ser extintos, precisavam ser mortos. Ele usa exatamente a mesma lógica. Não deveriam viver... Nem sequer são pessoas. Porque sequer são pessoas. É a desumanização completa. Isso é o nazismo, gente. É isso que a Biazita está falando. Eu acho muito importante a gente pontuar. O nazismo foi isso. A desumanização. Este lado não merece viver. Então eles pegaram e puseram em marcha aquela máquina de moer gente que foi o nazismo. Israel hoje é isso. É um abatedouro de palestinos, de qualquer... É impressionante, é revoltante mesmo. É muito revoltante, é um absurdo. Como a Biazita disse, a gente não tinha que estar tendo que discutir isso. É um absurdo, é uma aberração uma fala como essa, viu? É isso, fecho por aqui nossa análise de cenário internacional. Bia, muito obrigada, sempre um prazer recebê-la. Um beijo, uma boa semana para você por aí. Beijão, gente, boa semana.